convocação da seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior, pela primeira vez, chamou atletas para a disputa de um torneio oficial com ele no comando técnico da seleção brasileira. O Brasil disputará a Copa América de 2024 nos Estados Unidos com o professor Dorival no comando do time canarinho. Também uma sexta-feira de convocação na seleção feminina do Brasil. Então já vamos passar as duas equipes que foram chamadas, né? O Dorival Júnior chamou 23 jogadores, enquanto o Arthur Elias chamou 26 jogadoras para amistosos preparatórios para os Jogos Olímpicos de 2024. E a seleção masculina do Brasil não convocou ninguém para os Jogos Olímpicos porque, graças a Ramon Menezes, o Brasil não disputa o futebol masculino nos Jogos Olímpicos de 2024. O atual bimedalhista de ouro olímpico, o Brasil está fora da competição masculina de futebol nos Jogos Olímpicos de Paris, graças ao péssimo trabalho de Ramon Menezes. E Dorival Júnior para a Copa América, então, convocou os goleiros Alisson, do Liverpool, Bento, do Atlético Paranaense e Ederson, do Manchester City. Os laterais, Danilo, da Juventus, que joga muito mais como zagueiro do que como lateral há muito tempo na Velha Senhora, Ian Couto, do Girona, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro e o Wendel, do Porto de Portugal. Os zagueiros, Beraldo, do Paris Saint-Germain, Marquinhos, também do Paris Saint-Germain, Éder Militão, do Real Madrid, o Éder Militão voltando de lesão e já sendo convocado para a Copa América, e o Gabriel Magalhães, do Arsenal da Inglaterra. Meio-campistas, Andreas Pereira, do Fulham da Inglaterra, Bruno Guimarães, do Newcastle da Inglaterra, Douglas Luiz, do Aston Villa da Inglaterra, João Gomes, do Wolverhampton da Inglaterra e o Lucas Paquetá, do West Ham da Inglaterra. Ou seja, todos os meias do Brasil convocados atuam no futebol inglês. No ataque, Endrick, do Palmeiras. E quando o árbitro apitar o final de jogo da última partida da seleção brasileira na Copa América, aí será o Endrick, do Real Madrid. Evanilson, do Porto, a novidade. Temos material especial para falar sobre esse atacante logo mais aqui nos Donos da Bola. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Rafinha, do Barcelona. Rodrigo, do Real Madrid. Savinho, do Girona. E quando terminar a Copa América será o Savinho, do Manchester City. E o Vinícius Júnior, também do Real Madrid. Já a seleção feminina do Brasil, das 26 convocadas, o Arthur Elias levou a Lorena, do Grêmio, a Luciana, da Ferroviária, a Natasha, do Palmeiras, Tainá, do América Mineiro. Esses são as goleiras. As laterais, Fê Palermo, que a rapaziada deu uma errada, falou que era do São Paulo, mas ela já tá no Palmeiras há um bom tempo. Tamires, do Corinthians, e Yasmin, do Corinthians. As zagueiras, Antônia, do Levante da Espanha, Rafaele, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, Tarciane, ex-jogador do Corinthians, que agora está no Houston, dos Estados Unidos, e a Thaís Ferreira, do Tenerife, da Espanha. As meias, Ana Vitória, do Atlético de Madrid, Brena, do Palmeiras, Duda Sampaio, do Corinthians, Duda Santos, da Ferroviária, e a Yaya, também do Corinthians. As atacantes, Adriana, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, Bia Zanerato, do Kansas City, dos Estados Unidos, a Bianca Brasil, do Cruzeiro, Cristiane, do Flamengo, Gabi Nunes, do Levante, da Espanha, Gabi Portillo, do Corinthians, Jennifer, do Corinthians, Ludmila, do Atlético de Madrid, Priscila, do Internacional, e a Rainha Marta, do Orlando Pride. Lembrando que das 26 convocadas, 18 estarão na lista dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, além de 4 suplentes, né? Então, o técnico Arthur Elias terá que cortar muita gente dessa lista, deixar 22 nomes, sendo que 4 não vão participar dos Jogos Olímpicos, vão apenas como suplente, e outras 18 jogadoras aí sim ficam à disposição. O Brasil tem 2 amistosos antes dos Jogos Olímpicos. No dia 1º de junho, dia 1º de junho, na Arena Pernambuco, em Recife, enfrenta a Jamaica, e no dia 4
de junho na Fonte Nova, outro amistoso contra a equipe da Jamaica. Lembrando que na Copa do Mundo do ano passado, a Jamaica eliminou o Brasil no Mundial de Futebol Feminino. Enquanto isso, a seleção brasileira terá 2 amistosos antes da disputa da Copa América. Jogos no dia 8 e 12 de junho, o primeiro no dia 8 contra o México, o segundo contra os Estados Unidos no dia 12, ambos nos Estados Unidos, e aí começa a caminhada da seleção brasileira na Copa América a partir do dia 24 de junho. O Brasil que vai enfrentar a Costa Rica na sua estreia, e depois ainda tem Paraguai e Colômbia dentro do seu grupo da disputa da Copa América de 2024. Dito tudo isso, meu caro Bruno Migliozzi, gostastes da convocação da seleção de Dorival Júnior? Boa noite. Fala, Soler, boa noite, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui nos Donos da Bola. Protocolar a palavra pra descrever essa convocação do Dorival. Depois de convocar muitos caras do Brasil, do futebol brasileiro, dar essa moral em outras oportunidades, como deu nos amistosos na primeira convocação, eu imaginei que ele daria uma freada, mas não tanto. Ele ficou muito preso ali ao futebol europeu, jogadores que já vinham sido convocados, tem apenas um estreante, né, que é o Evanilson, que, como você destacou, vem por uma eventualidade, né? Porque o Richarlison se machucou hoje pela manhã no Tottenham, senão seria o Richarlison também para uma convocação ainda mais protocolar. Agora, falar se o Dorival errou, eu acho que não. Acho que para uma Copa América ele foi bem criterioso, assim, em termos de técnica, e até acho que ele acertou mais nas ausências de alguns caras do que nos caras que ele escolheu. Por exemplo, o Casemiro. Ele foi bem não chamar o Casemiro pelo nome, porque o momento do Casemiro de fato não é bom, e serve para motivar esses moleques aí que sonham em estar nessa convocação para a disputa de uma Copa do Mundo. Casos do João Gomes, do Douglas Luiz, caras que vão aparecer e ter oportunidade agora nessa Copa América. Um time forte, um time bom, vejo alguns problemas de protagonismo nesse time, e que claro que a gente vai esperar esse tipo de ação individual de jogadores como Vinícius, como o Rodrigo, esses caras que rendem mais no clube do que na seleção, mas talvez seja o momento aí de Dorival tentar mudar um pouco dessa história e dar um esquema que favoreça esses caras para que eles comecem a jogar no Brasil, que ele joga na Europa. Em suma, um time bom, acho que o Dorival acertou, não vejo grandes problemas aí. Em deficiência de setor, eu acho que a defesa é o setor que mais preocupa, as laterais seguem sendo preocupantes com apostas, né? Na esquerda a gente vai ter o Wendel, que é um cara que joga no Porto há muito tempo, mas também não jogou tanto pela seleção, e o Arana, que tem ali a segurança da maior parte do torcedor brasileiro, mas também é um cara que não conseguiu render na Europa. Do outro lado, a gente tem Danilo, que ganhou algum perfil de liderança mais pelas falas ali do que pelo que ele joga dentro de campo, e o Ian Couto, que surge como uma aposta também, tá fazendo uma boa temporada. Sobre o Danilo, hein? Você não concorda? Eu acho que dentro de campo ele tem também o seu protagonismo. Como lateral, hoje, lateral brasileiro, ele é incomparável a quase todos, né? Ele... Tudo bem que ele não joga como lateral há muito tempo. Então, mesmo quando joga, ele não faz aquela função de cara que apoia e tal, ele tem um papel mais defensivo, né, o Danilo. Eu acho que ele pode ser importante, deve ser importante pra essa seleção, até porque tem muita cara nova, mas não é, ele sim, é um cara nota 6, perto do que poderia ser na seleção brasileira. Você teria algum outro nome? Não. Então eu não vou reclamar da convocação do Danilo. O problema é muito mais a formação de um lateral direito do que qualquer outra coisa, pelo menos na minha visão, né? Sim. Tanto que o Ian Couto, hoje, ele é o principal nome como aposta pro futuro. Eu acho um lateral ok, tem muito ainda a evoluir, fez, né, uma boa primeira parte de temporada no Girona, não depois... deve continuar lá, né? Não sei. Vamos ver se o Manchester City vai querer levá-lo para outro lugar, né? Pertence ao Grupo City. Ele pertence ao Grupo City. Na época do Coritiba ele foi comprado para jogar no Manchester City, depois ele passou por alguns empréstimos e acabou se encaixando no Girona, só que jogando muito mais como um ala, né? Nem tanto como um lateral realmente de ofício, né? Muitas vezes o Girona até atua com 2 laterais pela direita, né? A tal dobradinha de laterais com... o Abel tanto gosta. Com Arnal Martínez jogando como o zagueiro pela direita e fazendo às vezes de lateral, e aí o Ian Couto dá um passo pra frente e vira uma espécie de ponta pela direita, meia pela direita. Então, lateral mesmo de ofício, nem sempre ele joga lá no futebol espanhol, né?
Não joga. E além de ter esse problema na defesa, né, nas laterais, eu vi também uma deficiência que também é de formação de centroavante. Não tem um centroavante nessa convocação, né? Assim, o Evanilson é o cara, né, que joga como um centroavante, mas também é o cara que joga mais solto no Porto. Não tem o Pedro, por exemplo, não tem aqueles caras desse perfil. Algumas coisas a pontuar, mas nada que coloque alguma dúvida em relação à convocação do Dorival. Acho que foi muito boa. E aí, até vendo os nomes, né, o outro Bruno agora, o Bruno Puzov, até vendo os nomes chamados para o ataque dos jogadores que podem jogar de centroavante, jogar como o principal atacante, ali a referência do time, temos Evanilson e o garoto Endrick, de 17 anos de idade, e pela lista, eu acho que vai sobrar 9 pro Endrick. E se ele for titular em um único jogo da seleção brasileira na Copa América, pinga na conta do Palmeiras 1.250.000 euros. Só de largar jogando? É. Olha só. Por sinal, ele pode bater mais 2 metas antes de ir pro Real Madrid. Ele chegou nos 15 e pode até 25 gols, Não, isso? Ele já tem 20, já pode tem 20. até 25. Só que a questão é, o máximo de dinheiro que o Palmeiras pode pegar antes dele se mudar para Madrid são 12,5 milhões de euros. Falta 1,5 milhão só. Cara. Então, quer dizer, falta 1.250.000. 1.250.000, que é exatamente o valor para ele ser titular. Então, se ele marcar mais 5 gols, não vai valer. Só vai valer a titularidade na seleção. Porque ele, teoricamente, já estourou, já quebrou a banca. Olha só. A não ser que ele marque 5 gols, aí o Real Madrid só vai pagar a porcentagem do que falta para completar a última meta. Porque o Endrick, ele, quando é convocado para a seleção brasileira, ele já antecipa uma meta. Então as metas de gols, elas chegam até 20, com o que ele já marcou, e agora falta 1.250.000 para cumprir os 12,5 milhões de euros que o Real Madrid prometeu, enquanto ele ainda é jogador do Palmeiras. Então se ele marcar 5 gols, vai ter que reduzir o valor que o Palmeiras vai receber. Se ele for titular antes de marcar esses últimos 5 gols como jogador do Palmeiras, aí o Verdão recebe a totalidade da meta. Tem uma projeção de quantos jogos ele ainda pode fazer, Soler, já que teve a convocação? Porque o Endrick agora vai ficar um tempinho maior afastado, quer dizer, vai ter um tempinho menor pra jogar com a camisa do Palmeiras, né? Uma convocação que já era esperada, já tava nos cálculos do Palmeiras, mas ainda assim... Ele era o garoto propaganda da Panini, né? Se ele não tá no álbum e ele é o garoto álbum, propaganda, aí dá. Não que ele foi convocado por isso, né? Ele foi convocado porque ele jogou 2 jogos e meteu 2 caixas, né? Então, os próximos jogos do Endrick pelo Palmeiras. Domingo do Dia das Mães contra o Atlético Paranaense na agradável Arena Barueri. Quarta-feira, dia 15, contra o Del Valle no Allianz Parque. Dia 19, às 11 horas da manhã, contra o Criciúma em Criciúma. Dia 23, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. Dia 26, contra o Vasco, também na Arena Barueri. E o último jogo dele pelo Palmeiras no Allianz Parque será no dia 30 de maio contra o San Lorenzo pela Copa Libertadores da América. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Faltam 6 jogos para o último jogo dele no Allianz Parque e 7 para o último jogo dele defendendo as cores do Palmeiras, já que o Palmeiras encara no dia 2 de junho o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Esse sim será o último jogo dele. Curtam enquanto é tempo, né? Foi bom enquanto durou, né? São só 7 jogos.